Santo e Todo-Poderoso Deus, querido Pai Celestial, mais uma vez, no nome sem igual, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, estamos vindo, ó Deus, perante a Tua face, para buscarmos, meu Deus, a Tua presença. Nós precisamos do Senhor. Tu disseste, sem mim nada podeis fazer, por isso realmente reconhecemos que precisamos do Senhor. Ajuda-nos, que o Senhor nos dê a graça que nós precisamos, o Senhor nos ensine, o Senhor nos sustenta, Deus. Tua palavra diz, o Senhor sustém a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos e comem uma formosa herança. Precisamos do Senhor para ser herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo. No nome de Jesus Cristo nós pedimos essas bênçãos ao Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Gênesis capítulo 11 e o versículo 6. Apenas uma parte. O irmão Brana pegou essa mensagem. Gênesis 11, versículo 6. Ficamos de pé e honra ao autor da palavra. A mensagem que eu vou ler é unidos sob uma cabeça. Uma mensagem pregada pelo irmão Brana, numa quarta-feira, no dia 26 de março de 1958. Eu ainda era mais novo do que a Tamires é agora. A Tamires já tem quase 2 e 1. Em março eu estava com 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. Graças a Deus. Essa mensagem é produzida pelos crentes da Bíblia. Eu não peço, eles me mandam. Então, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Amém. Podeis assentar. Mas a escritura que o irmão Brano usou para pregar essa mensagem foi apenas: e o Senhor disse, eis que o povo é um. Eis que o povo é um. Nós vamos ler aqui. O Brana vai dizer que Deus fez o homem para ter companheirismo. O homem sempre vai querer estar em companhia de outros, sempre vai querer estar unido. A pessoa que gosta de isolamento, irmãos, ela não está bem assim, no melhor estado psicológico, não. Porque o homem não foi feito para viver só, né? Tanto que Deus fez logo uma companheira. Deus deu logo uma companheira para o homem, uma mulher para fazer zoada no ouvido dele, né? Deus deu logo uma mulher para fazer zoada no ouvido dele. Brincadeira, vocês sabem disso, nós estamos brincando. Mas vamos ver aqui o que é que o irmão Brana fala. O irmão Brana discorre bem detalhadamente sobre o tema aqui. Nós vamos ler do 8 ao 21. O irmão Brana acabou de ler a escritura. Nesta noite eu quero abordar o tema que o Senhor colocou em meu coração hoje: unidos sob uma cabeça. Diz que panela que 2, 3 mexe, vai ficar ou insossa, ou então salgada. Vai ficar um insosso ou salgado. Porque 2, 3 mexendo, aí eu vou botar sal. Eu não vou botar sal porque o outro já botou. Aí outro chega, eu não vou botar porque o outro já deve ter botado. Aí ninguém botou. Ou então, o fulano não botou não, eu vou botar, bota. Aí o outro chega, ele também não botou não, eu vou botar, bota. Aí 2 salgando. Mas nunca, irmãos, um lugar pode ter mais do que uma cabeça. Uma liderança, um líder. Agora veja, eu quero ler uma escritura lá atrás em Gênesis 11, apenas uma frase do versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um. Agora,
que Ele possa acrescentar suas bênçãos à leitura de sua palavra. O povo é um. Aonde há união, você vê que aquele tipo de união, ele não estava correto. Era uma união. Deus quer que nós sejamos unidos sob, quer dizer, debaixo, comandados, controlados por Deus, pelo Espírito Santo. Mas o homem nunca quer Deus, irmãos. Até involuntariamente o homem tira Deus. Às vezes até querendo colocar Deus, às vezes o homem tira Deus da cena. O homem deixa Deus fora. Porque ele coloca suas próprias ideias. E quando ele coloca suas próprias ideias, ele coloca Deus fora. Quando era de Laodiceia, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Nós sabemos perfeitamente, quem está na porta batendo não está do lado de dentro. Você já viu alguém do lado de dentro batendo na porta? Não, quem está na porta batendo é quem está do lado de fora. Jesus foi colocado para fora da igreja. Será que foi intencionalmente que Jesus foi colocado para fora da igreja? Foi intencionalmente? Nós vamos fechar a porta para Jesus, e Jesus vai bater, porque ele está fora, porque nós colocamos ele para fora? Não. Não foi intencionalmente. Eles jamais colocariam Jesus para fora. Ninguém jamais colocaria Jesus para fora de uma maneira intencional. Então veja. O povo é um. Agora, Gênesis significa o começo. E tudo que existe hoje teve seu começo. Tudo, irmãos. E tudo que existe começou em Gênesis. Lembre-se, a vida começou em Gênesis. A morte começou em Gênesis. E todos os pensamentos começaram em Gênesis. O certo e o errado. Tudo começou em Gênesis. Se você estudar as Escrituras bem atentamente, você vai descobrir que mesmo os ismos e os cultos de hoje tiveram seu início em Gênesis. Ismo, excesso. Essa terminologia aí, ismo, ela aponta para excesso. Egoísmo, excesso de ego. Se você observar Nimrod e os demais nas Escrituras, todos esses ismos que temos hoje começaram em Gênesis. Agora, hoje, eles o adornam e fazem parecer com outra coisa, mas ainda é aquele velho espírito do mal, se você observar a natureza dele e a forma como ele age. Vocês sabem, há alguns anos atrás, quando eu era apenas um menino, eu vivi uma época de proibição. Estados Unidos, tinha lei proibindo bebidas alcoólicas e tudo mais. Era proibido bebida alcoólica nos Estados Unidos. E eles tinham o velho Charlie Barleycorn. Pediu o Jorge para pesquisar aí, mas ele não achou. Eles o chamavam. Muitos de vocês podem se lembrar. Que pessoa de aparência horrível. Seu chapéu todo curvado e seu sapato, ombros inclinados. E que criatura de aparência horrível ele era. Esse era Charlie Barleycorn. Era uma figura de um homem que representava o mal. Mas vocês sabem, hoje ele se tornou um homem polido. Ele não está mais no pequeno jarro marrom e ali fora na esquina, onde era o distrito da luz vermelha. Ele vive num adesivo autocolante nas geladeiras de todo mundo. Mas ele ainda é o mesmo Charlie Barleycorn, o mesmo velho maligno. Virou um enfeite de geladeira. O cara que no passado era o símbolo do mal, o tempo passou, virou história, está em todas as casas, nos Estados Unidos, pelo que o irmão Brando diz aqui, um enfeite de geladeira. A Bíblia diz, Deus diz na Bíblia, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E Jesus disse em Mateus 24, como foi nos dias de Noé,
assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês notaram? O Espírito de Deus estava contendendo com os homens, pelejando. Não os homens se esforçando para conhecer o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus se esforçando para chegar aos homens. O irmão Brana fala aqui, irmãos, o homem não busca Deus, é Deus quem busca o homem. Mas vamos ver aqui. E como se isso se assemelha hoje, o Espírito de Deus está lutando com o homem. E eu me pergunto, se Deus não pensa como ele pensou naqueles tempos, entristeceu-lhe o fato de ter feito homem, por ver como os homens rebeldes podem ser contra o seu espírito, e seu programa, e seu caminho de vida para homens e mulheres. Agora vemos em nosso texto, nesta noite, que esses homens tinham se unido, e eles tinham vindo do leste para o oeste, o lugar onde o sol nasce e o lugar onde o sol se põe. Isso tem um símbolo na Bíblia. E eles vieram ao Vale de Siná. A civilização sempre viajou do leste para o oeste. Começou lá e veio vindo para cá. Só em 1490 é que os povos descobriram a América. E depois em 1500 descobriram o Brasil. Que é justamente lá onde começou e aqui termina. Quando a civilização, que já, o Mambrã falou, já está ligado o Oriente com o Ocidente. O sol, a civilização já fez a volta, irmãos. Quando o Oriente, eu gostaria de falar sobre a mensagem, quando o Oriente e o Ocidente se encontram, o que acontece? E isso já ocorreu. A trajetória do Evangelho, ela chegou ao fim. Agora o Evangelho, só se ele começar de novo, porque teria que voltar para lá. O leste e o oeste têm se encontrado. O homem tem viajado descendo com o sol, porque ele é uma criatura que perece. Irmão Brana fala que o sol dá testemunho do cristianismo. Nascimento, vida, morte e ressurreição. O sol nasce, se põe, o sol nasce, progride, fica forte, se põe, né, morre e no outro dia renasce. Porque ele é uma criatura que perece, ele vai com o sol, que se levanta e viaja para o oeste. Agora, o leste e o oeste têm se encontrado. E enquanto ele avança, ele ganha conhecimento o tempo todo, até a hora quando a roda estiver girando para trás novamente. Agora vimos que conforme viajavam, eles vieram até essa boa terra, e eles se uniram como um só povo. Irmão Brana diz, e está tudo bem. Na realidade, irmão, Deus quer a união. Porém, eles se uniram sob uma liderança errada. Olha aqui o problema. Porém, eles se uniram sob uma liderança errada. Eles se uniram sob a liderança do homem. E Deus quer que o homem se una sob a sua liderança. Ele quer que sejamos um. Deus quer, irmão, que nós sejamos um. O salmista falou, quão bom e quão suave é que o povo, os irmãos vivem em união. Mas ele quer ser um conosco. Mas o homem quer seu companheiro como seu líder e quer se unir sob a sabedoria de seu companheiro. Em vez de querer Deus como líder, querem a liderança humana. E é muito impressionante ver como o homem quer ser um. A razão pela qual ele quer ser um é porque Deus o criou para esse propósito.
Deus criou o homem e o fez para ser um, para trabalhar em conjunto, cooperar um com o outro. Tem pessoas que não têm espírito de cooperação com ninguém. É egoísmo. Pessoa que não quer, não gosta de cooperar com ninguém. Esse não é o tipo do Espírito de Deus, irmãos. O Espírito de Deus é um espírito sociável. Essa é a composição do homem. Essa é a maneira que Deus o fez. Mas o homem sempre quer ter a sua ideia sobre isso. Cada um tem uma ideia, irmão. Cada homem quer ter uma ideia. Ele quer projetar algo que Deus nunca quis que ele fizesse. O homem quer fazer. Ele quer descobrir suas próprias maneiras. Ele quer fazer seus próprios planos. Provérbios 18:1. Busca seu próprio interesse aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele não vai aceitar o plano que Deus fez para ele por causa de sua natureza caída. A natureza do homem é caída. Deus lhe disse no jardim do Éden que no momento em que ele tocasse na árvore, que o problema estaria no caminho. Porém o homem tomou daquela árvore e se tornou um trabalhador científico. E na primeira mordida que ele deu, ele se separou de seu Salvador ou de seu Criador. E é assim, é nesta noite, o homem ainda vive por essa árvore. Sabedoria. E não há nenhuma maneira do mundo para o homem ser salvo por essa árvore. E é por isso que colocamos tanta ênfase nas pesquisas científicas, como que para nos salvar, para fazer uma bomba melhor do que a da Rússia, para fazer um avião que pode voar mais rápido, tentando nos salvar. Conhecimento nunca te salvará. Conhecimento. Ele te leva para mais longe de Deus o tempo todo. Irmão, em todo sentido. Em todo sentido. Tem coisa que se você não tomar conhecimento é muito melhor para você. Tem assuntos que se você não tomar conhecimento é muito melhor para você. Só faz você sofrer. Não muda, não altera, não modifica, faz você sofrer. Conhecimento não está nem mesmo no quadro. Apenas um caminho para a salvação, que é voltar à árvore da vida. Conhecimento não está nem mesmo no quadro. É voltar à árvore da vida. Havia duas árvores. Uma era do conhecimento. A outra era da vida. Enquanto o homem comeu dessa árvore da vida, ele viveu. Mas quando ele comeu da árvore, ele morreu. Mas vejam, essa é a sua natureza. Tentar fazer alguma coisa para salvar-se. Não há nada que você possa fazer para salvar-se. Um homem me disse uma vez: eu busquei a Deus e busquei a Deus. Eu ouvi por alguns instantes, eu disse: Senhor, eu não quero discordar de você, mas tenho que fazê-lo. Você nunca buscou a Deus, e nenhum homem nunca buscou. Não há o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. Aí nós vemos, quando Adão pecou, foi o que Adão fez? Adão correu para Deus? Não, Adão correu de Deus. Deus foi que foi atrás de Adão. Adão, Adão, onde tu estás? É Deus buscando o homem. Não foi Deus indo para cima e para baixo do jardim dizendo: Adão, Adão, onde estás? Não era o homem subindo e descendo no jardim dizendo: Deus, Deus, onde estás? Foi Deus chamando Adão.
E Deus disse em sua palavra: ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o traga primeiro. Aleluia! Você está aqui? Deus te trouxe, irmão. Valorize isso. Deus te trouxe. Aleluia! Aleluia! Você está procurando encontrar o que está te atraindo. Mas é Deus que tem que te chamar primeiro. Aleluia! Irmãos, Deus está te chamando. Você está querendo encontrar Deus, é porque Deus está te chamando. Aleluia! A Escritura diz isso, e quão verdadeiro é. Mas nós encontramos aqui que eles se uniram sob um grande líder. Esse ser humano para gostar de coisa grande, de tudo que é grandioso. E quando você tem um homem sob a liderança do homem, então ele obtém algumas ideias próprias. Irmão, quando o homem quer liderar, ele começa a botar doutrinazinha. Ideias próprias, doutrinazinhas, pequenas doutrinazinhas. Pedro disse que os falsos mestres introduziriam encobertamente heresias de perdição. Encobertamente. Heresias, doutrinas falsas, ensinamentos falsos. Pequenas doutrinazinhas, heresias de perdição. Ele obtém algumas ideias próprias, tentando alcançar algo que ele possa projetar ou fazer por si mesmo. O homem liderando, sempre tentando inovar, tentando trazer algo novo. E Nimrod, mais certo é Nimrod, né, Jorge? Tem só um R, né? É Nimrod mesmo, né? E Nimrod construiu-lhes uma torre. Todo mundo sob um líder. E é muito estranho pensar como que todas as coisas que o diabo tem, ele roubou os direitos autorais de Deus para fazê-lo. Satanás não pode criar. Satanás não é criador. Ele é um pervertedor de algo que Deus criou. Essa é a razão, porque não há ninguém que conhece a Bíblia, ou a Deus que diga que o diabo pode curar. Aí você vê aí, o diabo cura para enganar. Meu filho, se cura, cura. Ora, se cura, cura, não é cura para enganar. Aí vem com as heresiazinhas, são heresiazinhas. O diabo tira do pé e bota na canela, tira da canela e bota no joelho, tira do joelho e bota na bacia, tira da bacia. Onde é que está escrito isso, que o diabo cura? Isso é cura? Tira de um canto e joga do outro, curou aonde, irmão? Cura quando você é curado, aquilo nunca mais volta, ou então desaparece mesmo. Mas são as ideias próprias do homem. A cura é uma criação. Aleluia. E se o diabo pudesse criar, ele poderia criar um mundo e algumas pessoas. Mas ele não pode criar, ele perverte o que Deus criou. O que é injustiça? É a justiça pervertida. Tudo que você vê que está errado, basta fazer o contrário e você estará certo. Pois a injustiça é a justiça pervertida. Então você obtém os dois corretos. E lembre-se de que qualquer coisa que o homem fizer, que estiver fora do plano de Deus, é pervertida. Detalhe, está baseado no que Deus faz, porém no sentido errado. Não importa quão bom pareça, ainda assim é pervertido, porque Deus tem sua ideia original e Ele a deu ao homem, e o homem quer fazer algo por si próprio. Aleluia. Ele quer ter algo para fazer quanto a isso. Israel cometeu o seu maior erro no capítulo 19 de Êxodo.
Depois que a graça tinha provido um sacrifício, a graça tinha provido um Salvador. Moisés, a graça tinha provido uma libertação. E assim eles quiseram algo para fazermos por si mesmos, dar-nos a lei. E eles nunca aguardaram. E eles não poderiam guardá-la, mas tudo volta para Deus que faz todas as coisas boas. Irmãos, irmão Bruno fala que nada, irmãos, nada vai frustrar de se cumprir o plano de Deus. Às vezes, Deus permite o homem andar na vontade permissiva. Existe a perfeita vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Mas irmão Bruno diz, quando Deus quer aquilo, você entra na vontade permissiva e lá na frente Deus faz operar para a verdadeira. Aquilo muda para a verdadeira. Justamente você ter entrado na permissiva foi para poder chegar na verdadeira. Porque senão, assim você atrapalharia o plano de Deus. Deus diria, minha vontade é essa, e o homem na permissão dele contrariaria a vontade de Deus. O que Deus viu que vai se cumprir, irmão. Porque Deus faz operar a sua perfeita vontade. Aonde entra aquele provérbio que diz assim, ó, Deus escreve certo por linhas tortas. O homem que faz linha torta, Deus sempre escreve certo. Então veja. O homem não poderia guardar, né? É isso mesmo. Agora nós vamos ler aqui do 25 ao 28. Agora lembre-se, o diabo é religioso. Muita gente gosta de ir a uma igreja que tem uma enorme torre e assentos bem acolchoados. Não é de se admirar que o pregador não possa pregar mais do que 15 minutos. Você iria dormir num lugar como esse. Um lugar super confortável. Nada contra, irmãos. Nada contra. Mas irmão Bruno diz, pessoas que só congregam se for num lugar assim. Irmão Bruno diz, não é de admirar que durma. Todo conforto. E com um grande órgão de tubos, que de $1 milhão, e com o pastor com o seu colarinho abotoado, vestido de um longo roupão e com algum tipo de comichão no ouvido, por alguma sociedade ou por alguns políticos. O que? Nós não queremos isso. O verdadeiro Filho de Deus, se ele tiver que ficar na esquina da rua, numa pequena e velha missão, e ouvir a palavra de Deus pregada no poder e demonstração do Espírito Santo, é o que ele vai escolher. Mas isso é ciência, é a organização do homem. O homem se organiza. Oh, como é bom ouvir. Às vezes as pessoas dizem, eu sou um presbiteriano, eu sou um metodista. Não batendo em vocês, meus irmãos. Eu só estou tentando mostrar a verdade. As religiões mais tradicionais, mais antigas, presbiteriana, batista, vieram muito antes da chamada religião pentecostal. Porque o Pentecoste só voltou na terra a partir de 1906. Os dons do Espírito Santo caíram de novo. Hoje, irmão, quem não é pentecostal é chamado ultrapassado. Quando o Pentecoste chegou, dizer que era pentecostal era a mesma coisa de você pedir para ser desprezado pelo mundo religioso do dia. Então o irmão Bruno veja aqui, ó, diz aqui, ó. Porém, se você tivesse que dizer que se você fosse um pentecostal, isso iria desencorajar seu espírito. Todo mundo te desprezaria naquele tempo. O mundo é evangélico. O mundo é evangélico. Bem, qualquer espírito que possa ser morto pelo nome de Pentecostes deve ser morto. Irmãos, nós somos pentecostais. Amém. O que nós não somos é laodiceanos. Mas pentecostais nós estamos obrigados a ser. Isso é certo. Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência que vem a todos os filhos nascidos de novo. Oh, eu sei que o homem tem tentado organizá-la e já fez isso. Pentecostes
quer dizer 50, era a festa dos 50 dias depois da Páscoa. E as igrejas cristãs ficaram conhecidas por causa da descida do Espírito Santo no 50º dia, no dia 50, que era a festa de Pentecostes. Por isso que a descida do Espírito Santo é conhecido como o dia de Pentecostes. O povo pentecostal, o povo que crê que o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes ainda acontece hoje. Ou seja, o Espírito Santo se derrama. Eles organizaram um grupo de pessoas, mas eles não podem organizar Pentecostes. Pentecostes vai para metodistas, batistas, presbiterianos ou quem quiser. Porém, eles fazem uma organização disso. Esse é o homem, o diabo trabalhando em sua cabeça, algo que tem que ver. Algo que tem que ver. Homem é muito disso, irmãos. Quer ver para crer. Quando a fé é o contrário disso. A fé, de acordo com Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Amém. A nossa denominação é maior do que a do outro companheiro. Você não consegue ver que o velho diabo não morreu? Ele vive. Somos maiores que os outros. O irmão Bruno falou, isso é o diabo. Toda pessoa, irmão, que se julga maior do que os outros, ela não está motivada pelo Espírito Santo. Uma menininha, parece que ela era alcoólatra, e ela esteve em uma das maiores igrejas protestantes dos Estados Unidos outro dia, dando um testemunho, e o povo chorou quando ela contou como ela tinha sido trazida da sepultura do alcoolismo, onde 5 dos melhores médicos do país disseram, ela está desenganada. Os alcoólicos anônimos desistiram dela como um caso perdido. E quando ela veio à plataforma, o Espírito Santo disse, Rosela Griffith, você é uma alcoólatra e tais coisas aconteceram, mas assim diz o Senhor, e ela foi liberta. Ela contou o seu testemunho, o povo chorou. E após algum tempo, alguém disse, ela era uma criança querida, mas ela é pentecostal. A igreja lá não era pentecostal? Irmão Bruno diz, vocês não veem que é o velho diabo de olhos verdes feito pelo homem? Você não pode poli-lo, isso ainda é pecado e incredulidade. Eu não me importo se era uma testemunha de Jeová ou qualquer outro tipo de testemunho. Enquanto Deus estiver ali, eu estarei com isso, correto. Quando Deus se move no Espírito, os seus filhos se movem com Ele. Aleluia. O que nós precisamos é ser movidos pelo Espírito. E nós vamos descobrir cada vez que Deus está certo. O Brano estava falando que o mundo científico tinha dito que Deus estava errado quando disse que o homem pensa com o coração. O homem pensa com o coração. E agora eles descobriram, né? Que o homem tem uma morada da alma. E nós vamos descobrir cada vez que Deus está certo. Ele pensa com a cabeça, mas crê no coração. Agora, o diabo pensa com a cabeça. Irmãos, cuidado com a sua cabeça, porque o diabo usa a cabeça. O diabo usa os olhos. Os olhos mesmo. Os olhos. O diabo usa os sentidos naturais. O sentido que Deus usa é o espiritual. A fé está no coração. Fé, firme fundamento do que se espera e do que não se vê. Quem vive só pela vista, irmão, não vive em fé. Agora o diabo pensa com sua mente para lhe mostrar algo com seus olhos, mas o coração dele lhe fará crer em algo que seria impossível de se ver. Porque é a fé que ele tem em seu coração. Ele crê com o coração em coisas que ele não pode ver. E o diabo se vira e toma sua cabeça e lhe faz provar alguma coisa cientificamente. E seu coração se vira e recusa. Quem crê na palavra de Deus?
se pudéssemos fugir de nosso conhecimento e religião da cabeça, religião na cabeça, irmão, para a religião do coração, onde Deus pode operar na igreja, fora da nossa cabeça, em nosso coração. O homem crê com o seu coração, ele pensa com sua cabeça, mas crê com o coração. Agora, a mente arrasou as coisas, o coração não arrasou de modo nenhum. Ele simplesmente crê no que Deus diz. Mas vocês veem, hoje somos tão científicos, nós americanos principalmente, somos tão científicos, tudo para nós tem que ser provado. Se você veio à reunião nesta noite e veio para encontrar algum tipo de falha, na mensagem o fundo clama ao fundo, o irmão Bruno falou assim, o diabo vai te mostrar o que criticar. Irmãos, Deus nunca mostra defeito, Deus mostra qualidades. Aquela irmã que não falava mal de ninguém, irmão, uma das piores coisas que tem é a pessoa que fala mal dos outros. Uma das piores coisas que tem é a pessoa que fala mal dos outros. Aquela irmã que não falava mal de ninguém, coisa abençoada. Alguém chegou para ela, irmão, eu quero ver você falar bem do diabo. Ela disse, irmão, cuidado, irmão, o diabo é um bom adversário. Encontrou alguém que o diabo era bom. Cuidado, irmão, o diabo é um bom adversário. Fala mal dos outros, irmão. Pessoas abrem as bocas, falam coisas, irmãos, na maioria das vezes sem fundamento, sem o menor fundamento. Abrem a boca, criticam, zombam, ridicularizam os outros. Se você veio à reunião nesta noite, você veio para encontrar algum tipo de falha, as pessoas fazem muito barulho. O irmão Bruno está dizendo que falha. O pregador prega por muito tempo. Eu posso dizer cientificamente que há pessoas ali que estão cansadas. Elas não deveriam ficar acordadas tanto tempo à noite. Vá em frente. Mas aqueles que vêm sem seus sapatos, Moisés tirou os sapatos, deixando para trás o conhecimento de suas cabeças, e com o coração aberto para Deus, eles ouvirão uma voz dizer, eu sou a ressurreição e a vida. De ouvir a palavra de bênção, uma palavra de libertação, e não com mágoa no coração, veio com o coração aberto. Aleluia. Eu vou descer e contar quantos membros da minha igreja compareceram a esse avivamento, e eu vou voltar rapidamente dizer ao pastor, os nossos bons irmãos presbiterianos, metodistas estão ali. Que vergonha. O Bruno estava falando do avivamento aí, e o pessoal de todas as igrejas tinha aqueles que iam para dizer para o pastor quais foram os que foram de determinada igreja. O irmão disse, que vergonha. Bem, aí você vai de novo, de volta com a cabeça. Deus lida com o coração. Agora, a razão desse pequeno compartimento que está em seu coração, Deus te moldou desta maneira. Isso foi para um propósito, aquele pequeno lugar em seu coração. Todo o restante do seu corpo lhe pertencia, mas o coração pertence a Deus. Se você der a Deus, né, irmão? Se você der a Deus, cuidado para dar o coração para Deus. Esse Deus fez para si um pequeno espaço ali dentro, para que ele possa se assentar na torre de controle, de modo que ele possa guiá-lo. Bendito seja o seu nome. Se deixássemos que ele fosse o piloto e o Espírito Santo o copiloto, nós seríamos guiados através do mar da vida. Esta é a sua sala de controle. Mas o que o homem fez? Ele ouviu seu companheiro e aceitou o diabo ali dentro. E o diabo entra ali e o guia para as coisas que ele pode ver. Deus o guia
para as coisas que ele disse. Não para as coisas que o homem diz, irmão. Não é de se admirar que as pessoas não consigam crer em cura divina. Hoje em dia todo mundo crê. Antigamente não cria. Todo mundo, vírgula, né? Com o diabo assentado ali dizendo, não creia nisso. Sim, Senhor, Senhor diabo, tudo bem. Mas Deus se assenta no coração e faz com que sua palavra seja real para todo aquele que crer nela. Embora possa não vir a acontecer, talvez eles não possam vê-lo, mas eles creem nela de qualquer maneira, porque Deus assim o disse. Amém. Temos que crer no que Deus disse, irmão. 43. Por quê? Deus assim o disse. Isso não estava em sua cabeça, estava em seu coração. Deus não fala a cabeça, Ele fala o coração. É aí onde Deus habita. Se Deus está no trono, Ele te desperta. Aleluia, irmão. Deixe Deus sentar no trono do seu coração. Deus vai te despertar. Ele faz você ir aonde e ver as coisas que Ele quer que você veja. Ele te mostra. Deixa ao menos Deus ser o que te guia. E você tira os olhos das coisas que o diabo fala. E pode saber disso, que o diabo mais fala da vida dos outros, viu? É o que o diabo mais fala da vida dos outros. Você fica certo com Deus. Oh, como! E nós, sendo filho de Abraão, a Bíblia diz que nós, estando mortos em Cristo, carregamos a semente de Abraão. E somos herdeiros de acordo com a promessa. E não podemos crer em Deus por 25 minutos. E Abraão creu em Deus 25 anos. E depois teve que levar o menino para matá-lo, para confirmar novamente o juramento. Aleluia, confirmação de fé. Agora aqui do 48 ao 53. Algum tempo atrás, o grande evangelista Billy Graham, que eu acredito ser um servo de Deus. Billy Graham foi. Eu nem sei se já morreu. Acho que não morreu ainda não. Morreu, né? Morreu, Billy Graham morreu. Foi um dos maiores evangelistas batistas. Atraía multidões com as suas pregações. E outro grande evangelista, mas Billy Graham disse em Louisville, Kentucky, em seu café da manhã, ele pegou a Bíblia e disse, este é o padrão. Ele disse, quando Paulo foi e fez um convertido, ele voltou um ano mais tarde e havia mais 30. Quando Paulo fez um convertido, quando ele voltou, um ano depois tinha 30. E disse, eu posso ir a uma cidade e ter 30 mil. E voltar em um ano e não encontrar 30. Paulo ia numa cidade e ganhava 1. Daí um ano, quando Paulo voltava lá, tinha 30. Billy Graham ia na cidade, ganhava 30 mil. Voltava depois, não tinha ficado nem 30. Bem, talvez eles fossem convertidos de Billy Graham. Talvez fossem convertidos de William Branham. Se forem, eles não vão muito longe. Quem é convertido de Billy Graham não vai longe, quem é convertido de William Branham não vai longe, irmão. Tem muita pessoa que não vai longe mesmo. Eu vou dizer isso. Mas se eles são convertidos de Deus, eles vão permanecer para sempre. Amém. Eu pensei, Billy Graham, eu gostaria de te dizer algo aqui. Oral Roberts. Billy Graham era um pregador para os batistas. Oral Roberts, um grande pregador para o mundo pentecostal. Oral, eu mesmo, outros homens, evangelistas, pastores, o que vamos fazer? Vamos para o campo e pregamos. E quando isso for, o homem se arrepende de seus pecados. Ele vem até o altar e diz, Deus me perdoe, e Ele o perdoa. Então o que acontece? O espírito imundo sai dele. Então o que eles fazem?
eles o entregam a algum velho necrotério. O Bruno está chamando o mundo religioso de igrejas necrotério. Agora isso, irmão, você não te dá autoridade para chegar numa pessoa e dizer que a igreja dela é um necrotério, não, irmão. Você tem que ter controle, você tem que respeitar a fé dos outros. Não se toma osso de cachorro com martelada não, nem com porretada não. Toma-se osso de cachorro dando carne. Você nunca vai ganhar uma pessoa chegando dizendo que a religião dela está errada. Chega dizendo a verdade. Se ela for uma alma faminta pela verdade de Deus, ela vai ouvir a verdade de Deus. Mas se você chegar dizendo que a religião dela está errada, você nunca vai ganhar essa pessoa para Cristo. Você vai ganhar um inimigo. E ele o perdoa. Então, eu odeio dizer isso, mas é a verdade. Eles o entregam a algum necrotério, eu odeio dizer isso, mas é a verdade. Eu sempre senti pena de um cadáver. Eles os levam para os antigos necrotérios e em seguida, eles vão ter certeza de que estão mortos. Eles injetam fluido neles para ter certeza de que eles não podem voltar à vida. Mais ou menos assim são algumas dessas velhas igrejas formais e frias que há por aqui. É a injeção de uma doutrina feita pelo homem para ter certeza de que você continua morto. Injeta a doutrina de homem, irmão. Isso vale para todas as denominações. Vão ali e lhes doutrinam com alguma velha doutrina. Você diz a doxologia, repete a oração dos apóstolos, ou o credo, e você... Onde está o credo dos apóstolos na Bíblia? Não há tal coisa. Se os apóstolos tinham algum credo, era arrepender-se. Eu acho que Pedro falou o credo dos apóstolos em Atos 2,38. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto os Deus nosso Senhor chamar. Eles tinham um credo, era esse, mas não desses credos feitos pelo homem. Não é estranho como o diabo toma o seu padrão? Aqui, há algum tempo atrás, padrão de Deus, né? Você acha que alguma igreja evangélica crê no credo? Quem é que sabe o credo aí? Ninguém sabe o credo, não? Vocês não foram católicos mesmo, não? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, qual nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu. Eu não lembro mais todo não. Eu pensei, irmão, que esse credo era só da igreja católica. A maioria das igrejas, principalmente batistas, tem o credo. Só não cito que a igreja é católica. Mas basicamente o credo é basicamente o mesmo da igreja católica, chamado credo apostólico. Onde o irmão Branco está dizendo, não existe um credo apostólico. O credo apostólico é arrepender, seja batizado no nome de Jesus Cristo. Não é estranho ver como o diabo toma o seu padrão, toma o padrão de Deus? Aqui há algum tempo atrás, observando o túmulo de Maomé, no túmulo de Maomé é um cavalo branco. Ele tem estado ali por 2000 anos. Eles mudam os guardas a cada 4 horas. O que eles estão fazendo? Eles estão esperando Maomé ressuscitar um dia e pegar esse cavalo branco e cavalgar o mundo e conquistá-lo. Pode esperar sentado, que isso não vai acontecer nunca. Você sabia que Jesus está vindo em um cavalo branco? Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que monta sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiu os exércitos celestiais montados em cavalos brancos. Veja quão próximo isso parece, como a igreja e todos os seus credos e denominações, quão próximos eles podem parecer com a coisa real. A Bíblia diz que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam até os escolhidos, se possível.
Não é o comunismo, é igrejismo. Isso é certo, esse é o enganador. Nós vimos aqui, irmão Brana disse, que você tem que ter cuidado é com a igreja, o mundo religioso. O maior ataque do diabo, irmão, não vai vir de fora. O maior ataque do diabo vai vir de dentro. Porque a marca da besta está fundamentada na união dos homens, só que sob um cabeça humano. Jesus disse, será um só rebanho e um só pastor. Mas isso é a partir do milênio. Aleluia, seremos um só rebanho com um só pastor, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Eu vi o pastor Antônio Dias aí, chegou atrasado, né? Foi levar a menina, a Santinha furou o pé. Cadê o Júnior? Tá aí não? Vem cá, pastor Júnior. Vamos terminar aqui com a oração. Saiu. Olha aqui, Garcia. Quer estar para já também? Vem cá. Né? Aí tá aqui, chegaram, depois que o culto começou, a irmã Adriana, as crianças, né? O Josué, o Caleb, a Vitória já estava aqui, que nos deu o João Wesley, também o Daniel veio, né? Quem mais veio aí? De Itapajé? Só, né? E o pastor Antônio Dias deve ter dado uma saidinha ali. Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma porção da Tua Palavra que temos recebido, ó Pai. Ajude-nós a guardar essa palavra, meu Deus, dentro do nosso coração, para que ela seja o nosso guia, para que nós possamos, ó Pai, caminhar por ela, meu Deus, que ela seja a luz no nosso caminho, ó Senhor. Assim guarda nós, Senhor. Leva cada um em paz e em segurança, meu Deus. Abençoando, ó Pai, essa casa, o ministro dessa igreja, Senhor. Seus cooperadores, ó Pai. Dando cada dia a sua bênção, a sua porção celestial, meu Deus. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Terminado. Senhor Jesus nos leva em paz. Teve audiência não, Jorge? Já foi anunciada? Quem que estava na audiência? A Coia. A Coia está na audiência. Deus abençoe a Coia. A irmã Coia.